isso aí. Vamos começar então. Aula 36. E, pessoal, a aula passada nós investimos praticamente a aula toda no mapeamento em I/O na memória, né? Mapeamento do endereço de I/O na memória. Não é isso? A gente falou um monte sobre isso. E por quê? Para a gente entender, né, como é que a CPU fala de algum modo, com os controladores, né? Com os registradores de controladores. A gente discutiu isso bastante para a gente avançar na parte mais relacionada a software, certinho? E nesse contexto de entrada e saída, que é o assunto aqui, né? Gerenciamento de I/O. E dentro do gerenciamento de I/O, nós investimos, como eu disse, bastante em mapeamento na memória, ou seja, entrada e saída mapeada em memória, esse é o termo em português melhor, né? A gente entendeu, assim, como que funciona a comunicação entre a CPU e as controladoras de dispositivos, tendo como, em primeiro plano, os registradores. Então, nós discutimos um monte, falando sobre a comunicação entre CPU e controladoras, usando registradores, usando endereços de memória. Muito bem. Nessa sequência, agora, o que eu preparei para hoje, para essa aula 36, né? O que eu preparei aqui? Nós vamos falar agora na seguinte ordem. Como a gente entendeu, e lembrando, eu acho até que vocês comentaram na aula anterior, né? Uma abordagem não substitui a outra, tá? O que eu estou falando aqui são de técnicas usadas para que as controladoras de dispositivos, afinal, se comuniquem com a CPU e envolvam o SO. Lógico que envolve o SO, né? Nós vamos falar o seguinte, nós vamos falar um pouco mais sobre interrupção agora, certo? Na sequência, nós vamos falar sobre DMA, que é o acesso direto à memória. E, correndo tudo bem, a gente fala um pouco de como é que a comunicação acontece, ou como é que os dados são, afinal de contas, transferidos, então, né? Usando 3 abordagens, que é o I/O programável, ou por interrupção, ou por DMA. Primeiro eu quero falar de interrupção e DMA, mas num contexto assim de hardware mesmo, certo? Uma revisão assim de hardware. E aí eu vou envolver nessa conversa a parte de software também um pouco. Fechou? Ok. Tá? Então, vou colocar o texto aqui. Legal. Vou colocar o texto aqui para a gente, para orientar uma tela, né? Aí está. Muito certo, muito certo. Vou deixar vocês aqui do meu ladinho. Aqui do meu lado, como é que é? Direito, né? Para vocês aí. 40 direito. Me deixando confuso. Pois é, do lado direito de vocês, né? Eu deixo aqui vocês aqui do lado para eu acompanhar aqui a interação, né? E aqui na minha frente o material de apoio. Tudo bem. Como eu estava dizendo, né? Aqui, as interrupções. Deixa eu tirar essa coisinha aqui. Está aparecendo. Aí. Então, tá aqui, interrupções. Como eu disse a vocês, nós falamos deixa eu ver aqui, né, memory map, que é o termo em inglês, né, isso aqui. Discutimos um monte, tá? Dessa vez eu limpei o quadro, vocês estão vendo, né, atrás? Quadro livre. Aqui, ó, memory map de I/O, né, aí nós falamos bastante sobre isso. Então, como é que é a comunicação entre os registradores, né? De CPU com registradores das controladoras. Muito bem. E o que acontece? Minha proposta agora é a gente falar sobre a interrupção, DMA. Esse aqui é DMA, né? Mas eu quero falar de interrupção primeiro, depois DMA. E aí a gente falar um pouco sobre como que os dados, afinal de contas, como é que é o programa. Né, como é que é feita a programação. Muito bem. Então, bom, vamos para partir assim,
essa aqui é o texto do livro, aqui está... Onde é que está aqui? Família, aqui são slides, podem me ajudar também, vão nos ajudar, né? Essa figura aí é a figura que é suficiente para a gente trabalhar a ideia da interrupção, né? Eu tenho certeza que vocês têm boas noções disso, mas vale a pena aqui no contexto do ESOP, né? Que é o nosso tema, nosso assunto principal, sistemas operacionais, né? Então, bom, vamos fazer uma comparação rápida, né? Na aula anterior, que foi a 35, como eu já disse, a gente falou muito mais da entrada e saída mapeada em memória. E aí nós ficamos muito presos na questão, assim, da comunicação entre CPU e controladora, e o fato de eu usar um espaço de endereçamento para um encontrar o outro, né? Um resumo rápido é isso aí, um encontra o outro. Como é que eu faço comandos ou instruções que fazem com que um dado ou uma CPU consiga acessar um registrador de uma controladora, por exemplo, de impressora, para saber se ela está ligada, desligada e tal, né? Muito bem. Aqui eu estou falando de interrupção, eu tenho certeza, vocês me confirmam, vocês estão aí na sala, vocês me confirmam, vocês já escutaram isso, estudaram isso em algum momento, né? Já. Lá em arquitetura e tal, então não é totalmente novo. A ideia da interrupção é aliviar um pouco a barra, né, da CPU, certo? Enquanto eu estou transitando controle e dados. O que é aliviar um pouco a barra da CPU? Então, vamos lá. Se eu fizer uma programação, né, ou enviar caracteres para uma impressora, vamos falar da printer, né, vou adotar a impressora para essa conversa, tá? Tá aqui ela aqui nessa figura. Então, você tem impressora. Se eu não trabalhar com interrupção, não houver interrupção, o que vai acontecer? Toda vez que eu quiser imprimir algo para a impressora, eu tenho que trabalhar enviando caractere por caractere para a impressora imprime, enquanto ela está imprimindo, a CPU está esperando. Tá? Para eu ser didático e falar de interrupção, entenda o seguinte, sem interrupção, não existe esse elemento aqui, a interrupt controller, tá certo? Uma controladora de interrupção. Suponha que não exista. Passa um X aqui nela, né? Não tem. O que vai acontecer? Se eu tenho um processo que é imprimido na impressora, caractere por caractere enviado para a impressora, eu também poderia bufferizar, tá? Mas, vamos lá. Eu enviaria caractere por caractere para a impressora. Enquanto a impressora está imprimindo aquele caractere, a CPU está esperando. Ora, por mais rápido que seja a impressão de um caractere na impressora, a CPU está esperando, né? Sim. Além disso, ela pode, muitas vezes, ficar esperando que a impressora entre no estado de pronto, esteja ligada ou esteja disponível, o que também ocupa a CPU. Mas eu quero abordar, principalmente, para a interrupção ficar clara, o objetivo dela é o fato da impressora, ou melhor, de um processo na CPU rodando, processo de usuário rodando, e a CPU enviar esse caractere para a impressora imprime o caractere, retorna para o programa do usuário, olha só, né? Aí eu tenho que gerar outro caractere, envia para a impressora e assim por diante. Isso faz com que a CPU, como eu falei em aulas anteriores, eu gosto de falar isso, ela fique no loop, entende? Ela fica envolvida com o dispositivo de entrada e saída. Então, ela fica aguardando que a printer, vamos falar especificamente da printer, que a printer imprima um caractere. Então, mesmo que ela, como eu já disse, mesmo que ela seja muito rápida, mesmo assim, esse muito rápido, daria tempo da CPU, por exemplo, chavear um outro processo, fazer outra coisa enquanto a impressora está imprimindo um caractere, ou até um buffer, se for o caso. Tá? Então, o princípio da interrupção é aliviar a CPU de ter que esperar a impressora imprimir.
Enquanto a impressora está imprimindo, é muito razoável, e nós já estamos aqui avançados já no curso, né, gente? É muito razoável que a CPU faça outra coisa enquanto a impressora está imprimindo, concorda? Isso Uhum. é muito natural até para nós, é intuitivo. A gente já está avançado no curso, a gente já entendeu que o I.O., Demora muito. lembra, a gente falou isso tanto no começo, né, em gerenciamento de processo, né? Mas aqui a Uhum. gente entra um pouco mais de detalhe nisso aí. Muito bem. Quando a printer, então vamos lá, se a impressora está imprimindo, então vamos imaginar, a impressora está imprimindo. Pronto. Esse imprimindo, vamos supor que ela imprima um conjunto de caracteres, para ficar mais fácil a minha explicação, tá? Então, ela imprime um conjunto de caracteres, bufferiza, tem uma bufferização, e ela imprime esse conjunto de caracteres. E quando ela está imprimindo, se eu tiver uma controladora de interrupção, o que é muito comum hoje, claro, ela só vai interromper a CPU novamente, ou só vai precisar da CPU novamente depois que ela terminar aquele bloco de impressão. Tá? Quando ela terminar o bloco de impressão, e esse bloco de impressão, entenda o seguinte, pode ser um caractere, tá? Por vez. O que não é razoável, mas vamos lá, pode ser um por vez. Mas terminou o bloco de impressão, aí ela interrompe a CPU. Aí o que significa isso? Ela vai enviar um sinal, o controlador de interrupção, via barramento. Esse controlador de interrupção, ele pode ser implementado, varia, mas ele pode ser implementado na placa-mãe, como uma controladora de interrupção única para diversos devices, ou pode também ter uma solução de ter um controlador de interrupção por device. Nessa figura, ela está centralizada aí, ó, controlador de interrupção. Então, quando a printer terminar o trabalho dela, que foi passado para ela, ela interrompe. O que é a interrupção? Ela envia pelo barramento, tá? Um sinal de interrupção. A interrupt, aqui está escrito interrupt, né? Interrupt controller atende esse sinal de interrupção. Isso se ela não estiver ocupada com outros dispositivos, mas vamos abstrair isso. Ela recebe aqui a interrupção. Quando ela recebe a interrupção, ela vai chavear a CPU, falou o seguinte, olha, a impressora terminou lá o trabalho dela, certo? E está pedindo um tempinho para você aí, CPU, certo? Então, o controle issues interrupt, ou seja, vai tratar, vai envolver a CPU nessa interrupção aqui, né? Então, a controladora de interrupção vai controlando essa situação do tipo receber interrupções dos dispositivos e chavear para a CPU. Por que que, nesse caso da impressora, ela precisa da CPU? Provavelmente é para que a CPU possa gerar outros dados para serem impressos. Continua a impressão, né? Uhum. Próximo caractere a ser impresso, ou o próximo buffer para ser impresso. Numa aula anterior, acho que a 34, 33, a gente falou um pouco da parte software disso aí, né? Já tem um tempinho, mas a gente falou de um programa, de um código, um pseudocódigo que mostra esse tipo de coisa, né? Uhum. Mas a CPU, então, vai fazer uma CK para o controlador de interrupção, dizendo o seguinte, ok. Né? Então, esse CK significa, ok, então eu vou passar para ela os dados agora. E aí o programa do usuário, que é aquele programa da printer que gerou a impressão, volta para a CPU, gera um outro bloco de dados a serem impressos, ou simplesmente o próximo caractere, porque é um dispositivo orientado a caractere, né? E a CPU imprime. Então, a printer, ela interrompe quando ela termina o trabalho dela, nesse meu exemplo, né? O teclado, ele interrompe porque eu bati uma tecla. Interrompe. Sim. O disco, ele interrompe, né? Por quê? Porque eu fiz uma leitura de um bloco de dados. Eu bufferizei na controladora um de dados e eu preciso agora processar esses dados. Então, eu interrompo. Então, quando eu falo de interrupção, eu estou falando de dispositivos que concluem, de algum modo, o que ela estava fazendo e está precisando da CPU para novos comandos, ou novas instruções, ou novos dados. Certo? Beleza? Beleza.
Nesse contexto aí da interrupção, tá? Aqui, ó, tá aqui no amarelinho, e a minha abordagem desde o começo do curso, né, eu vou manter, olha só, esse estudo dirigido aí, ó, olha aqui, ó, quando um device, aí o device finaliza o trabalho, ela causa interrupção, é o que eu acabei de falar, né? Então, o que ele faz? Ele does this by a certain signal, ou seja, não é enviar, mas define um sinal no barramento de endereço, tá, no busline, e atribui isso para controlador de interrupção, né? Na placa-mãe, como eu disse. Beleza. E aí, essa controladora de interrupção vai decidir aí o que vai fazer. Né? No caso aqui, ele vai acionar a CPU para que a CPU pare o que ela está fazendo e atenda aquela printer. Né? Isso aí acontece porque eu tenho um interrupt vector, que é uma espécie de tabela, tá? Tá aqui em negrito aqui no texto, né? Uma espécie de tabela associada, onde associa um índice para cada dispositivo controlador ali conectado ali, vamos chamar assim, né? Então, por causa disso é que quando a impressora interrompe, a controladora de interrupção sabe que é da impressora. E aquele interrupt vector, que é um índice, está associado ao contador de programa. Uhum. Isso faz com que a CPU pare o que está fazendo e eu consiga retomar o processo que estava imprimindo, ou que disparou a impressão, para recuperar aquele processo que disparou a impressão, um processo de usuário que iniciou a impressão, recupera o contador de programa dele, gera novos dados para que sejam impressos, e esses dados, então, são enviados para a impressora. Né? Qual que é então, fala assim, pô, tá bom, o que isso tem a ver com a memória mapeada lá, né, a entrada e saída mapeada em memória? Você consegue fazer uma relação entre essas duas coisas? Onde é que tá ligado essas duas coisas? Vai fazer sentido o que nós estamos fazendo, né? Olha, lá na aula passada, eu falei um montão de vezes sobre isso aqui, ó. Como eu já disse no início desta aula, nós falamos muito sobre isso aqui, né? Essa figura vai fazer lembrá-los, né? Do mapeamento da entrada e saída na memória, né? Isso aqui é aquela abordagem que eu falei de comunicação entre registradores, etc. E agora eu estou falando da interrupção, que é o dispositivo de comunicar de algum modo, está se comunicando com a CPU, avisando que terminou o trabalho, para gerar um novo trabalho. Né? Qual que é a relação entre essas duas coisas? Cada dispositivo tem um I/O port, perfeito. Isso mesmo, Gabriel, você sacou a ideia. Esse I/O port lembrando, é um endereço de uma registradora, certo? Uhum. Da controladora. Então, dada a controladora de disco, de disco não, vamos ficar na impressora. Dada a controladora da impressora, essa controladora tem registradores, cada registrador desse tem um endereço mapeado na memória, né? E que eu chamo isso de I/O port. Legal. Aí você manda mensagens para eles, né? Ou eles mandam mensagens. Exatamente. As mensagens em si e os comandos chegam nos registradores de controlador, da controladora de impressão. O que eu estou falando aqui é por aí, Gabriel. E o que eu estou falando aqui não é propriamente envolvendo esses registradores, controladores. Claro que tem que envolver para poder funcionar. O que eu estou falando muito aqui é dos dados agora. É que a printer trabalhou, avisa a controladora de interrupção que terminou o trabalho dela e está precisando de uma decisão. Eu continuo imprimindo mais ou terminou? Entenda que aí já envolve mais uma questão programável, tá? Então, eu estou falando de envio de dados e o que essa impressora tem que fazer já que os dados terminaram, né? Beleza? Muito bem.
Aí tem uns detalhes, eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Por causa desses princípios de hardware aí que, para nós, realmente não compete, não, tá? Eu podia ficar aqui um tempão, igual na aula passada eu gastei muito tempo lá com a memória, mas eu acho que é importante, tá? Ok. Tudo bem com a interrupção? Eu vou fazer um avanço aqui, só para frisar mais a questão da interrupção, no ponto de vista do software, tá? Olha aqui, ó. Um I/O Interrupt Driven, tá? Então, uma entrada e saída orientada à interrupção. Eu acabei de explicar, certo? Entrada e saída orientada à interrupção. Sim. Né? Então, eu estou fazendo I/O, só que pensando nessa abordagem de interrupção. E aqui nessa foto, nessa imagem aqui, ou figura melhor, né? Aqui eu estou mostrando aqui aquilo que eu falei, um formato de código. Tá? Então, veja. Esse aqui é uma system call, uma chamada sistema, que é feita para imprimir. Show? Letra A. Ok. Primeiro passo, e eu quero discutir isso no futuro, tá? Em próximas aulas, talvez, tá? Que é essa história do buffer, tá? Mas vamos entender o seguinte, eu bufferizo, primeiro, então eu tenho um processo usuário que quer imprimir um conjunto de caracteres. Assim de entender. Então tem uma system call, print, certo? Vou imprimir. Primeiro passo, eu tenho que bufferizar isso. Tá? Então vou bufferizar. Segundo passo, eu vou habilitar interrupções. Então essa é uma system call funcionando, tá? Eu vou habilitar interrupções. Por que isso? Porque quando se fala de interrupção, tanto o hardware tem que estar preparado para lidar com interrupção, quanto o sistema operacional. Sim. Então, não, mas isso aí todo mundo tem. Tá, você pode falar que todo mundo tem, mas entenda. A interrupção é um princípio de hardware. A controladora é hardware. A controladora da impressora vai acionar uma controladora de interrupção. Entende? Então, o nível é bem baixo do que eu estou falando. Né? Então, eu preciso ter, por software, uma forma de entender, olha, a interrupção está habilitada nesse sistema operacional. Né? E aí eu entro num loop aqui, esse loop aqui a gente discutiu em algum momento lá numa aula anterior, né? Isso aqui é um loop só para checar se a impressora está pronta. Uhum. O que já é uma perda de tempo para a CPU, vamos combinar. Né? Isso aqui, a CPU está gastando um tempinho aí perguntando se a impressora está pronta. Mas, okay. Suponha que a impressora esteja pronta. Próximo passo. Eu vou pegar a posição 0 do buffer, tá? Porque aqui eu bufferizei do buffer do espaço do usuário para o espaço do kernel. E como eu disse, eu quero falar sobre isso depois, tá? A necessidade de usar buffer. E é interessante essa discussão, é boa. A gente entender aí os detalhes, tá? Ó, P de 0, printer data register. Isso aqui significa o seguinte. Isso aqui faz lembrar, Gabriel, foi ótima sua intervenção aí, cara, aqui no chat. Isso faz lembrar que isso aqui não tem mágica. Isso aqui é feito, ó. Tá tentando marcar, tá dando errado no meu mouse aqui. Esse aí que tá marcado, isso tem a ver com a entrada e saída mapeada em memória, tá? Eu estou pegando o P de 0, que é o primeiro caractere que eu quero imprimir, e estou associando a um registrador da printer. Né? Isso aqui está no nível mais alto, tá? De código, mas é aquela ideia lá de eu achar o registrador, tá? De dados da printer e fazer com que esse dado vá até lá via endereço mapeado em memória. Certo? Aí eu mapeado em memória. Aí eu faço isso aqui, ó. Isso é a CPU rodando, hein? Tá? E aí a CPU chama escalonador de processos. O que eu quero dizer com isso? Ele largou a printer lá, falou, printer, é o seguinte, te entreguei os dados, ó, agora você se vira. Então a printer começa a imprimir o caractere P de 0.
É um só, nesse exemplo aqui. É um caractere só. E aí a CPU rapidamente chama o escalonador de processo. O que vocês acham que ela vai fazer com esse scheduler aqui? Uhum. O Gabriel comentou, vão colocar ela na disputa por recursos. Isso mesmo, exatamente. Assim, deixa eu ver o que é o ela, viu, Gabriel? Não é a impressora. Porque quando eu faço isso aqui, ó, isso aqui, quando a CPU roda essa linhazinha aí, ó, tá? É a System Call rodando. Aí a printer, coloquei o registrador, o caractere que eu quero imprimir lá no registrador da impressora, a impressora recebe aquilo e imprime. Mas nesse tempinho que ela vai imprimir, a CPU fala, o quê? Eu não vou ficar esperando você não, impressora. Eu vou chamar o escalonador. Aí o que o scheduler faz? O que é o scheduler? A CPU literalmente abandona a impressora lá, imprimindo o caractere, chama o escalonador, acho que é isso que você quis dizer, viu, Gabriel? Chama o escalonador vai, provavelmente, talvez, né, tirar o processo do usuário da impressora, certo? Do estado de execução, e vai colocar outro processo para rodar. Por quê? Porque o processo do usuário está esperando, concorda? O que é processo do usuário? O processo do usuário aqui, na minha fala, é o processo que mandou imprimir. Certo, ok. Tá? Se o processo mandou imprimir, como a gente já aprendeu lá atrás, ele teria que sair da CPU. Olha, se ele mandou imprimir, a impressora vai ficar ocupada, então o que eu vou ficar fazendo na CPU? Nada. Então ele teria que sair. Esse scheduler vai acabar proporcionando isso. Okay? Então o scheduler vai fazer com que o processo que mandou imprimir, o processo do usuário, saia da CPU, vá para o estado de pronto, né, enfim, ou não, o estado de bloqueada, né? E aí a CPU vai botar outro cara lá, outro processo lá na CPU, na execução. Bom, se isso aconteceu, nesse momento, eu tenho o processo do usuário, que mandou imprimir, bloqueado. Eu tenho um outro processo ocupando a CPU, fazendo não sei o quê. Aí a pergunta é, como que a CPU vai saber que a printer terminou? Tem um protocolo de receber a interrupção, né? Porque vai ser por interrupção de hardware. Né? Então, a impressora lá, quando ela esvaziar o registrador dela, ela vai sinalizar a controladora da interrupção. Eu falo, olha, terminei aqui. Certo? Que é essa figura aqui, ó. Opa. Essa aqui, ó. Essa seta aqui, ó. Printer. Terminei. Terminei. Certo? Aí, se ela terminou, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui. Não, lá mesmo. A controladora de interrupção vai receber esse pedido aqui, essa interrupção, né? A controladora de interrupção vai localizar vai passar esse pedido para a CPU, né, de que ela terminou. A CPU vai, pelo interrupt vector, que é um índice, vai identificar que é a printer, que está associada ao processo, determinado processo, né? E aí, o que a CPU vai fazer? Vocês acham? Aqui, ó. Colocar na fila de pronto, talvez. Aí a CPU vai rodar esse código aqui. É quase isso, viu Gabriel? Daniel, você está certo, tá? Porque, no final das contas, eu vou ter que retornar para o estado de execução o processo que disparou a impressora, né? Certo? É isso que eu tenho que fazer, afinal. A CPU vai ter que dar atenção para aquele processo outra vez, né? Mas esse aqui é o detalhe sobre isso. Então, o que a printer, ou melhor, o que a CPU vai fazer? Ele vai rodar esse código. Esse código chama Interrupt Service Procedure para a impressora. Então, esse código aqui, ó, é que vai fazer isso que você acabou de falar, Daniel. Quando uma controladora interrompe a CPU via controladora de interrupção, eu vou rodar um serviço de interrupção. Olha o que o serviço de interrupção, nesse caso, vai fazer. Vai perguntar se o contador é 0,
Se o contador é zero, o contador o, é o buffer que vai sendo decrementado aqui, certo? Nesse exemplo. Se eu imprimir um determinado caractere, eu decremento. Se o contador for zero, porque não tem mais nada para imprimir. Uhum. Certo? É esse contador aqui. Se o contador for zero, unblock user. O unblock user é o que você falou. Ok. Eu acho. Que é o seguinte: o unblock user é quando a impressora sinalizar o controlador de interrupção, o controlador de interrupção vai avisar a CPU, aí a CPU vai fazer o quê? Vai parar o que está fazendo, certo? Vai parar o que está fazendo, vai rodar o serviço de interrupção. É Sim. muito rápido. Aí vai rodar isso aqui. Se o contador for zero, unblock user. Aí o que a CPU vai fazer? Vai trazer de volta, vamos colocar assim, né? Para o estado de execução, o programa do usuário que iniciou a impressão. Vai desbloquear ele. Né? E vai desbloquear ele e falar, olha, terminou. Concorda? Porque esse aqui é um unblock user. É como se tivesse terminado. E Agora, se esse não, else aí? aí o else. Aí o else é por quê? É porque ainda tem coisas a serem impressas do buffer. Ok? Então, Uhum. mais uma vez, eu faço aquela mesma instrução. Lembra dela? Aqui, ó. Essa aqui, ó. É a mesma, só que eu pedi. Então, eu vou pegar o próximo critério, colocar no registrador de dados da impressora, usando provavelmente uma entrada e saída mapeada em memória, já comentei, né? Vou fazer isso, aí a impressora já começa lá, tá? Esse aqui já sinalizou a impressora, e eu rapidamente decremento o contador, somo um I aqui, ó, somo um, e faço uma secada interrupção. O que é uma secada interrupção? Vou voltar na figura. É esse cara, ó. Uhum. Então eu falo, olha, controlador de interrupção, já fiz o que você me pediu. Faço só o acknowledge. O Uhum. acknowledgement, se vocês quiserem. Faço uma CK e retorno da interrupção. O que é retorno da interrupção? Aí a CPU vai voltar, vai tirar de novo. Aliás, ele vai continuar o que estava fazendo antes, a CPU. Eu nem Sim. sei o que é, mas ela estava fazendo alguma coisa. Tá vendo? Vocês estão entendendo, assim, que do ponto de vista do... Não sei se eu estou sendo muito rápido, mas do ponto de vista do programa do usuário, ou seja, aquele programa que iniciou a impressão, ele continua bloqueado. Uhum. Aqui, ó. Se toda vez que eu entrar nesse if aqui da interrupção, interrompeu, aí roda esse código. Suponha que o contador seja 50. Isso significa que 50 interrupções vão ser feitas, a CPU vai ser interrompida 50 vezes, que são 50 caracteres, mas o programa do usuário não sai do bloqueado. Isso eu desbloqueio no final, né? Só desbloqueia no final. Exatamente. Entendeu? Então, quem que está me ajudando a fazer, então, aquilo que a gente falou lá no começo do curso? É um controlador de interrupção com essa abordagem aqui que eu estou explicando. Um controlador de interrupção. Né? Uhum. Então, é isso que está acontecendo. Eu estou ficando envolvido aqui, ó. Mas esse envolvimento aqui não desbloqueia o programa que iniciou a impressão, o programa do usuário, e continua no estado bloqueado. Né? A CPU é interrompida muito rapidamente, resolve essa questão de imprimir o próximo caractere com a impressora, e depois volta ao que estava fazendo antes. Né? E o programa do usuário continua bloqueado. Beleza? Uhum. Essa abordagem é a abordagem de quê? De fazer I/O por interrupção. Então, é desse jeito que funciona. Mas aí a gente continua tendo... Ah, isso aqui não existe? Claro que existe. Isso aqui existe nos nossos sistemas operacionais? Of course. Tá? Isso está implementado nos nossos sistemas operacionais. Tá? Agora, isso precisa da entrada e saída mapeada em memória? Claro. Claro. Onde que está a entrada e saída mapeada em memória? Nessa figura. Está aqui, ó. Certo? Está Uhum. aqui, ó. Bem?
Então, são complementares aquilo que eu estou falando. Não é uma coisa contra a outra. Né? Vai? Professor, Diga. esse while aí que a gente tá usando pra checar se tá pronta a impressora, tem interrupção aí também, né? Nesse while aí. Ele não é de jeito não, né? Aqui, vamos lá, na primeira vez que eu passar, habilitei as interrupções, primeira vez que eu passar, olha esse asterisco printer, de acordo com esse código, a semântica dele é o seguinte, né? Isso aqui é um registrador. É um registrador lá da printer de status, só para saber se está pronto ou não. Quando eu faço isso aqui na primeira vez, eu tô fazendo um mapeamento, aqui, ó, aquele mapeamento. Entrada e saída mapeada em memória, para que a CPU possa ir lá na registradora. Aqui não tem interrupção, não. Não, mas Né? tipo, deveria ter que eu falo. No, na Assim, realidade. Por causa que senão a CPU vai ficar esperando até ficar pronta a impressora. eu acho que você Até... está falando, eu sei que você está abordando, é porque você está preocupado com aquela espera ocupada, Sim, né? É isso. Então, se a impressora tiver desligada, supõe na primeira vez, vamos lá, entrou aqui, eu acesso isso aqui e a impressora não está pronta. Ela está offline. Então eu fico enrolado aqui. É isso? Eu uhum, estou aqui, while, printer, ready, aí eu fico enrolado aqui. Esse caso aqui, isso aqui é resolvido porque eu posso fazer isso por um tempo, um timeout. A CPU não fica presa aqui, viu, Daniel? Na prática isso não existe, tá? Ela não vai ficar aqui numa espera ocupada, nessa system call, guardando a impressora lá. Isso não vai acontecer, certo? Mas você pode entender que se eu fizer simplesmente ir lá no registrador, ele não está pronto, ele não está pronto, ele não está pronto, eu posso ficar enrolado, envolvido por algum momento perguntando isso, certo? uhum, Quando eu falo de interrupção, eu estou falando de interrupção é quando a, quando a impressora, quando eu ligar a impressora, acho que eu estou entendendo onde você quer chegar. É porque quando eu falo da interrupção, aqui, ó, tá vendo que a seta é no sentido, o dispositivo é que interrompe, sim, certo? Então, naquele caso, a CPU vai checar, né? Um registrador da CPU na System Call vai checar se a impressora está ligada, né? E aí não consegue, a impressora está desligada e tal, mas isso não fica, na prática eu não vou ficar ali, preso ali fazendo isso, tá? Agora, pode ser que sim, tá? Quando eu ligo a impressora interrompe, faz um interrupt controller aqui e gera. No entanto, quando a gente fala de interrupção, não é com essa abordagem. A interrupção é com a abordagem que o device ele terminou uma ação que um processo pediu. entendi. Uhum. Então, a interromper significa que igual agora, estou com meu tecladinho aqui, né? Aqui meu teclado aqui. Olha que eu aperto uma tecla aqui, ele interrompe, né? Assim, Uhum. interrompe assim, é uma atividade, aqui é uma coisa muito hardware, o teclado é muito hardware. Na verdade, o SO age muito pouco nesse caso aqui. Né? Mas no caso da printer, eu faço uma interrupção quando eu estou em uma atividade, eu estou fazendo alguma operação que ela foi mandada fazer, que ela foi ordenada a fazer. Então, ela interrompe para que a CPU passe novos comandos para ela. Né? Então, aqui não há, a rigor, viu Daniel, uma interrupção. Aqui não há interrupção. Eu vou direto lá, checo se ela está ligada ou não, certo? Uhum. Não sei se eu consegui te ajudar aí. Eu Eu, entendi. eu, eu acho não, eu acho que, acho sim. Aqui, ó, nesse código aqui, nós analisamos esse código em uma aula anterior. Sim, Vamos ver se vocês vão lembrar. Esse lembro. código aqui foi na aula 33, talvez, ou 2. Mas a gente olhou esse código aqui e tem esse while aqui também. Olha só. While printer diferente de red. Acho que foi na 32 mesmo. 33. Não vou parar de falar isso. Mas teve uma aula que a gente falou disso aqui. Isso aqui, ó, look until ready. O que acontece aqui? É o mesmo princípio. A CPU, por meio de um mapeamento de entrada e saída na memória,
registradores, vai lá e checa. Falando disso um monte de aula passada, né? Checar se a impressora está ligada ou desligada. Se ela estiver, ela sai. O princípio aqui é o mesmo, viu, Daniel? Não mudou, não. Tá? Então, eu estou com mesma sinalização aqui. O que mudou desse código, aqui, dessa abordagem, para outra que eu acabei de mostrar, é que a que eu acabei de mostrar é orientada à interrupção. Certo? Aqui não é orientada à interrupção e a CPU fica envolvida mesmo com a impressão. Porque olha aqui esse asterisco printer data register aqui. Né? Então eu coloco o dado e volto. E aí eu fico, a impressora fica no loop. Desculpe. A CPU, o processo do usuário, fica envolvido, né, com isso. E enquanto que no baseado em interrupção, orientado à interrupção, não. A CPU é liberada, ou melhor, o processo do usuário é liberado, fica bloqueado, e a CPU ela é só interrompida quando a impressora terminar, tá? Esse caso aqui não é uma interrupção, tá? Respondendo assim de forma mais objetiva, não é isso que eu estou abordando. Eu estou abordando o caso em que a impressora termina o que fez, o que foi comandada, e aí ela interrompe dizendo, olha, eu quero mais, tem mais dados para eu imprimir? Né? Uhum. Legal? Certo, Gabriel? Também? Quem que você está aí? Então, retorno. Beleza. Também falo muito beleza. Deixa eu ver o ponto agora. A gente falou da interrupção. Eu vou abordar agora a DMA para a gente fazer aí, então, uma comparação, tá? Entre todos essas abordagens aí. Certo. O que acontece? Eu vou retornar aqui a parte hardware. Princípios de software. Veja que eu dei um salto lá, eu acho que foi interessante, porque aí a gente entende também, né, com o pseudocódigo, como é que isso funciona. Essa é a interrupção, né? Essa figura aí. Ok. Qual que é o problema disso aqui, então? Vamos problematizar antes de eu falar de DMA. Qual é o problema principal, a essência aqui? O que vocês acham? Problema? Tem um problema isso aqui. Isso que não é usado? Claro que é. Claro que é. Mas o que incomoda aqui? O processo do usuário que gera a impressão, ele fica bloqueado lá. Certo? Mas essa CPU, o que está acontecendo com ela? O Gabriel falou do gargalo, né? Pode dar um gargalo quando tiver muitos dispositivos tentando falar de uma vez, sem dúvida, sem dúvida. Esse gargalo, ele é controlado pelo controlador de interrupção, mas sem dúvida. Claro, né, se eu tiver diversos dispositivos com uma atividade muito intensa de I/O, aí vocês sabem o que vai acontecer, vocês se lembram disso? Lá no contexto de gerenciamento de processo, a gente chama isso de quê? Um processo. Vocês lembram disso? Faz muito I/O e tal? Eu lembro, I/O... Intensivo. Um I/O intensivo, I/O bound. Bound, Uhum. Mas aqui não é bem isso, né? Aqui eu estou falando assim, só me fez lembrar o termo, tá? I/O bound é um processo, I/O bound é um processo que é intensivo em I/O, né? Um processo. E pouco uso de CPU. Sim, pode dar um gargalo. E a CPU vai ser interrompida demais. Pensa nisso. Fica parando toda hora. Ela vai ser muito interrompida. Intensamente interrompida. Ela vai ser muito interrompida. O processo do usuário que está bloqueado por I/O, ele continua bloqueado, mas a CPU, ela vai estar fazendo algumas coisas, outras coisas, e toda hora ela vai ser interrompida, seja por um dispositivo baseado em caractere, que é uma printer, caractere por caractere, ou mesmo bufferizado, mas, imprimir um buffer, interrompe a CPU. Imprimir outro buffer, interrompe a CPU de novo. Quer dizer, aí ela fica sendo interrompida o tempo todo para passar novos dados para a impressora e tal. Entendem que a interação entre a CPU
e o dispositivo está muito intensa, e ela tem que ficar enviando, portanto, os dados para ela imprimir, né? Só tem um controlador para tudo isso. Isso, os hardwares, aí eu vou correr algum risco aqui, sempre a gente pode cometer algum equívoco, mas os hardwares, as placas-mães e tal, tem um controlador de interrupção. É um suficiente. É um controlador de interrupção que fica conversando com a CPU e coordenando aí de alguma maneira, né? Coordenando, né, esses caras todos aí, né? Mas o ponto principal é o gargalo mesmo. Então, o que acontece? A CPU, a essência é o seguinte, gente, é porque a CPU, ela está envolvida com a I/O. Né? Então, a gente tem que tirar ela desse I/O. Ela continua envolvida, porque ela está sendo interrompida e tal. Então, a abordagem de DMA é essa figura aí, né? Eu vou colocar aqui o slide com a figura da... Aqui, ó, né? Então, como é que funciona? Como é que funciona o acesso direto à memória? Olha o nome, acesso direto à memória. Qual que é o problema? Né, que eu... Aqui, ó. Qual que é o problema da interrupção? Como eu já falei. Ela fica envolvida no processo da impressora. Processo não, para não ter confusão. A impressora está imprimindo e a CPU fica sendo interrompida por ela o tempo todo. Então, vamos fazer o seguinte, em vez da impressora ficar interrompendo a CPU, vamos colocar um cara no meio para me ajudar a fazer isso. Né? Que é a DMA Controller. A interrupção desapareceu? Não, eu vou ficar repetindo. Acabou a interrupção, não existe... Não é nada disso. Tá? Então, mas para determinar... Por exemplo, olha esse exemplo aí do controlador de disco. Para o DMA, um bom exemplo é o controlador de disco. A gente pode também usar a impressora como exemplo. Em vez da CPU ficar envolvida com as interrupções dos devices, ou até mesmo com o trânsito de dados entre o controlador e o processo, né? A CPU terceiriza isso. Faz o seguinte, ó, esse problema não é comigo. Eu tenho um cara aí que vai me ajudar e eu vou ficar fazendo outras coisas. Pensa, coloca isso na cabeça que você já resolveu tudo. Então, para todo funcionário. Fala, olha, esse trabalho não é meu, mas eu tenho um sujeito aí que vai me ajudar e eu vou dar essa tarefa para ele. E eu vou fazer outra coisa. Que tarefa? Vamos definir, né? A tarefa de transferir dados para os controladores. Porque o que está pegando é a transferência de dados. Nessa figura aqui, o que está pegando é a transferência de dados, porque a printer interrompeu a CPU por meio da controladora, é porque está precisando de mais dados. Né? Para que a CPU envie os dados para ela. Então, peraí. Então, vamos fazer o seguinte, a controladora de DMA vai fazer essa paradinha para mim. Né? O que a controladora de DMA faz? Ela, como eu já disse, ela que faz toda a transferência ela não faz a transferência de dados, mas ela comanda a transferência de dados. Antes de começar, né? Então, quando o processo inicia, tem uma system call para ler do disco. Vamos usar aqui essa figura, já que a figura está aqui com o controlador de disco, é bom que muda um pouquinho. Então, tem uma system call para ler blocos do disco. Tem um processo, portanto, claro, que entra na CPU e precisa ler do disco. Aí, o que a CPU faz? Ela programa a controladora DMA com alguns elementos aqui, ó. Fala assim, DMA, é o seguinte, tem um processo aqui, tá me emborrecendo, e ele está precisando ler uns blocos de disco lá. Então, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso o seguinte, olha, você precisa acessar esses blocos aqui, type blocks. Eu preciso que você... esse, no caso, é o address, é o endereço, né, do disco, do bloco de disco. Eu preciso que você faça uma leitura do disco, seria o control.
Isso aqui são registradores, tá? A DMA também é uma controladora. Então, portanto, tem registradores. Então, eu passo para ela os endereços que eu quero ler. Eu passo um contador aqui. Esse contador pode ser um contador para eu saber quantos blocos eu vou ler, ou quantos endereços eu tenho que acessar. E o controle, o comando, qual que é? É para gravar? É para ler? Certo? O que é para fazer? Então, a DMA recebe uma série de instruções e ela faz o request. Olha aqui, ó. No passo 2, ó. Cadê o passo 1? Aqui, ó, passo 1, CPU programa a controladora. No passo 2, a controladora faz um pedido request transfer to memory. Para quem? Quem está falando com a controladora de disco? A DMA controller, não é a CPU mais. Se não tivesse esse cara, a CPU é que teria que fazer isso. Falar direto com o controlador de disco e passar esses dados, ó. Tá certo? Mas não, a DMA que está fazendo isso. A DMA pede para o controlador de disco. A controladora de disco, ela acha que está recebendo ordens da CPU. Ou, para ela não faz diferença se é da CPU, se é da DMA, ela só vai executar. Então, a controladora, como ela tem os registradores dela, né, então ela vai receber os dados nas controladoras, nos registradores da controladora, e dados. O próprio dado, assim, o endereço do bloco, que comando que é para fazer, se é uma leitura, se é uma gravação, blá, 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 né? Aí a controladora recebe esses dados e começa a trabalhar. A controladora pega, então, o endereço de bloco e tal, e é para ler, e aí ela transforma isso em setores, trilhas, disco, que essa é a função da controladora, tá? Que a controladora, ela só sabe falar com o disco, claro, né? E o disco, aqui, ó. Aqui o disco é o quê? Disco é setor, trilha, concorda? Né? Uhum. E aí a controladora passa isso para o disco, vai fazendo e vai bufferizando a leitura. Vai colocando o buffer. Esse é o trabalho da controladora. Nós falamos isso um monte, eu acho. Pelo menos um pouco, né? Na aula passada, anterior. A gente falou, a controladora vai bufferizando, né? E para onde vão os dados lidos do disco? Para a memória principal. Claro, sempre é assim. Certo? Sempre é assim. Então, os dados são transferidos para a memória. Né? E vai. Tem uma hora aqui que o controlador de disco fala, terminei. Certo? Se fosse interrupção sem DMA, o que aconteceria? Ele falaria a knowledge para a própria CPU, né? Exatamente. A mesma explicação que eu dei lá atrás com o printer, valeria para o controlador de disco se fosse apenas a interrupção. Seria inviável coisa dessa, né? Mas para exercitar, o controlador de disco iria interromper a CPU. Falar, acabou, tem mais, né? Certo? É porque o controlador de disco fala direto com a memória, mas a printer lá imprime no papel. Certo? Os dados chegam nela, ela está no papel. Né? Então é um pouco diferente, porque cada controladora tem a sua função, seu estilo, sua forma de trabalhar, claro, porque está associado a um hardware, cada um com seu hardware, né? Cada um com seu quadrado aí. Então, quando o controlador de disco termina, manda um ACK. Olá, feito. Ou seja, está transferido em memória e tal. Repare que a CPU está fora do jogo. Até agora. Então, bora um ACK aqui para controlador de DMA. E a controladora de DMA, ó, terminou tudo. Então, aí ela interrompe a CPU para dizer que terminou. Certo? Estou esperando a pergunta. Tem pergunta? Não, é tranquilo até esse processo, esse sistema aí. Não é. Agora, como é que funcionaria sem a DMA? Sem a DMA é o que a gente falou agora há pouco da interrupção lá, né? Sim, do sistema de interrupção. Mas vocês entendem que a CPU ela ia gerar, em vez de passar por aqui, ela ia conversar direto com a controladora, né? E, pelo menos no primeiro passo, direto com a controladora, passando dados para ela,
a controladora ia para a memória, só que ela termina e ia interromper a CPU de novo. Ia ficar interrompendo a CPU. A DMA aqui, ó, como ela requisitou transferência para memória e tal, ela já faz o request dela já é de todos os dados, de o que é preciso, certo? Então é meio que trabalha em lote, assim, um bloco maior, lote, toda a leitura que eu preciso. Uhum. Né? Enquanto que se eu tivesse trabalhando com algum sistema de interrupção, eu ia ficar interrompendo o CPU perguntando, cadê o próximo? Cadê o próximo? Cadê o próximo? Né? Eu espero que esteja ficando claro, gente. Tá claro. Como sempre, né? Claro, lógico, o texto tem outros elementos aí que vão ficar mais claro ainda, né? Eu marquei em verde aqui, ó, para chamar atenção só pro caso de não ser com DMA, para fazer esse contraponto, né? Então, olha só, para explicar, vamos primeiro observar como os discos as leituras ocorrem quando o DMA não é usado. Então, a primeira, controlador de disco lê o bloco. Um bloco, ou seja, um ou mais setores. Do drive, serialmente. Do drive, que quer dizer que é do disco, da unidade de disco, tá? Serialmente, bit a bit, até que o bloco inteiro esteja no buffer da controladora. Depois, a controladora faz o quê? Que é um trabalho dela, né? Ela vai calcular o checksum, ela vai verificar um erro. Isso ela também faz mesmo com DMA, claro, né? Uhum. Depois disso, o que ela faz? Causa interrupção. Uhum. Quando o sistema operacional start running, ou seja, atende aquela interrupção, ele pode ler o bloco do disco do buffer da controladora, 1 byte ou uma palavra por vez, executando um loop. Né? Então é isso, gente. Essa é a diferença, né? Que se você usa DMA ou usa interrupção, de novo, você tem as duas coisas num sistema igual ao nosso, tá? Em computadores, você tem as duas coisas, tem as duas formas de lidar, com DMA e com interrupção, tá? E também entrada e saída mapeada em memória. Ficou bom? Tomara. E para fechar esse assunto do DMA aqui, ó, né, nessa mesma linha de raciocínio, essa aqui, ó. Isso. Não. Aqui, ó. Aqui tem uma explicação rápida do autor do livro aqui, que eu marquei. É a mesma coisa, tá? É a mesma ideia, mas no caso aqui de uma... Ele tenta explicar aqui com código, para clarear mais. Né? Ó, uma system call para imprimir, programa do usuário, faz uma system call para imprimir. Tranquilo. Vou imprimir lá uma página. Tá? Beleza. Primeiro passo, bufferiza, né? Então, eu vou bufferizar esses dados para o espaço kernel. E olha aqui, o que faz depois? O que a System Call vai fazer se o modelo ele é orientado a DMA, vamos chamar assim, ou usando a DMA, né? Programar DMA lá. A CPU, enfim, o que eu vou fazer? Vou fazer um setup da controladora DMA, vou passar alguns dados para ela, todos os dados necessários para essa impressão terminar e CPU, não ser aborrecida com isso. Ó, vou passar tudo para você aí, você cuida disso para mim, né? Então ela faz isso, ela passa faz um setup da controladora DMA e chama esse comandanador e um abraço. Um abraço, não quero mais saber disso aí, então. Tá? Então a CPU vai embora. Do ponto de vista do processo do usuário, ele fica bloqueado, ok? Uhum. Processo do usuário que chamou a impressão, que quer imprimir. Né? Beleza. Essa letra B, o que é CDB mesmo? Sim, aqui é o procedimento de a interrupção, se quando ocorrer. O que é esse código? Esse código é só para, você vê, ele é muito simples, é para ilustrar essa figura aqui, ó. Esse aqui, interrupt and done, esse aqui, ó. Então, quando a DMA termina, o que ela faz? Quando ela recebe o ACK da controladora,
ela vai receber uma CK lá da printer, controladora da impressora. Aí ela só faz isso aqui, Knowledge Interrupt, desbloqueia o usuário, ela quem, né? É a CPU, né? A CPU vai receber esse cara aqui, ó, interrupt when done, a CPU vai ser interrompida, tudo bem, em algum momento ela tem que ser interrompida mesmo, né? Mas ela vai ser interrompida com a tarefa toda feita, já. Ela não vai ser sucessivas vezes interrompida pela printer, né? Aí ele recebe esse acknowledge aqui, desbloqueia o usuário. O que é esse unblock user? Bloqueia o processo do usuário lá. do usuário que iniciou a impressão. Uhum. E faz um return for interrupt. Esse return é só para deixar claro que eu termino, retorno da interrupção e vou partir para outro... e vou retornar o processo que eu interrompi. A CPU foi interrompida para tratar essa interrupçãozinha aí. Ela estava lá fazendo outra coisa, ela foi interrompida, ele trata rapidamente essa interrupção da DMA e retorna ao processo que estava anteriormente em execução. Sim. Legal? É isso aí. Muito bom. Por fim, eu vou fazer agora um apanhado da... Deixa eu mostrar, colocar a imagem. Olha para você. Deixa eu virar assim, aparece meu quartinho da bagunça. Sim. Até um containerzinho de escola ali, ó. Eu não gosto de escola, não, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Olha só. Ótimo. CPU. É uma apanhada agora, tá? CPU. Professor, Printer. desliga a tela aqui pra gente ver direito. Boa ideia, bem lembrado. Printer. Aí. CPU, printer. Primeira abordagem, ou seja, uma abordagem agora falando de programação. Primeira abordagem de como o I/O é realizado. Né? Primeiro, o I/O. Bom, na primeira, sem interrupção e sem DMA. Certo? Ok. Não tem nada. O que acontece? É como se eu tivesse algo assim, ó. Tá? Direto. Então, a CPU fala com a printer responde para a CPU. Tudo bem? Essa é assim, uma abordagem, é a pior de todas, no sentido assim, de como que o I/O é feito. Certo? É para cá que eu tenho que olhar, eu estou olhando para o outro lado. É aqui que eu tenho que olhar. Como que o I/O é feito, né? Desse jeito aqui, a CPU fica totalmente envolvida com o dispositivo, mesmo que eu bufferize o que eu estou enviando, os dados, né? Estou aqui fazendo um buffer de dados aqui, ó. Tem um buffer de dados. E daí? Não tem problema bufferizar. Eu quero falar de buffer, já falei para vocês que eu vou falar mais depois, né? Mas aqui, ó, tem um buffer de dados aqui, bufferiza, volta. Quer dizer, esse é o pior cenário de como que o I/O pode ser realizado, certo? Esse caso é o caso aqui do que o nosso autor do livro texto chama de I/O programável. Aqui, ó, compartilhei aqui para vocês verem. Tá vendo? Aqui é o Program de I/O. Uhum. Então, esse aqui é o caso simples, onde eu tenho uma situação, aqui, ó, onde eu tenho uma situação onde eu bufferizo, falei mais cedo, né? Tem um loop, aí eu checo se está pronto, uso registradores, gente, é como se os registradores falassem um diretamente com o outro, né?
um registrador de CPU com os registradores da controladora de pressão, né? E a CPU fica completamente envolvida num buzz waiting, numa espera ocupada. Por quê? Porque a impressora está imprimindo e ela está esperando a impressora imprimir, o que é totalmente absurdo. Certo? Certo. E vale a pena que eu coloquei em vermelho, para vocês perceberem, essa aqui é a nossa CPU. Vou colocar aqui uma figura, que eu sei desenhar retângulos, né? Uhum. Mas eu vou desenhar um retângulo. Então, aqui, ó, esse aqui é o processo. Esse aqui é o nosso amigo aqui. Opa! Esse é o processo que é quem está provocando tudo isso. Eu vou chamar de processo Do usuário. do usuário. Tem um usuário lá que decidiu imprimir. Tudo bem. E é claro, ele tem que competir pela CPU. O Gabriel agora há pouco falou sobre isso, competir, né? Claro, ele vai ter que competir pela CPU, a gente já sabe sobre isso muito, tá? Vocês sabem muito sobre isso. Então, vamos competir aqui, tá? Ele é que está querendo imprimir. Tudo bem. Nesse modelo aqui, o processo do usuário, ele ocupa a CPU. Vamos lá. Tá? Tá lá na CPU, vermelho aqui, tá? Então, tá rodando lá na CPU. Nossa, ficou horrível. Está em execução na CPU. Então, beleza. E ele mandou imprimir, e a primeira abordagem, então, que eu estou falando é sobre... Ó. Ficou bem feio, hein? Tá bom, professor. Tá rodando. Esse programa, está rodando, então ele manda e tal. A CPU está envolvida totalmente. Então, se a impressora aqui, ela estiver imprimindo, se ela gastar, sei lá, 20 milissegundos para imprimir um caractere, vamos supor que ela gaste 30 milissegundos, tá? Para imprimir esse buffer. A CPU vai ficar 30 milissegundos esperando a coitadinha imprimir. Né? É absurdo, concorda? Tá? Então ela está esperando a impressora. Essa é uma forma, a gente chama de polling ou buzz wait. Por que polling? Porque a CPU tem que ficar polling. Polling, agora eu falei, tem que explicar. Né? Polling, sim, ó. P-O-L-L-I-N-G. Polling. O que é isso? Poll, to poll. É você ir lá e ficar... E aí, tudo bem com você? Professora, você tá ligada? Olha, mandei um dado agora para você. E fica fazendo o que se chama de polling. Avisando, ou alertando, ou enviando dados e checando o tempo todo. Sabe? Então, ela vai ficar fazendo isso. Se a impressora ficar 30 milissegundos lá imprimindo, ela vai ficar 30 milissegundos esperando. Ela poderia ter chavear para outro processo, mas não consegue, porque ela está presa. Ok? Essa é a primeira abordagem chamada I/O programável. Ok? I/O programável. Vou ficar registrado para vocês aí, chama I/O programável. Tá bom. Bom, o que eu tenho que fazer para colocar a segunda abordagem, que é um I/O agora que não é programável, mas um I/O orientado à interrupção. O que eu faço aqui nessa figura? Tem um controlador de interrupção, né? Vamos colocar um negocinho aqui no meio. Tá? Então, o processo do usuário está aqui. E um esclarecimento, tá? Esse processo do usuário, não necessariamente ele está ocupando a CPU. Isso aqui varia demais, tá? Tem que ter mais cuidado. Tá? Mas eu estou assumindo aqui, tá? Que o processo do usuário está ocupando a CPU e está envolvido com o I/O. Mas, eventualmente, ele poderia até sair, mesmo, eu estou falando ainda do programável, tá? I/O programável. Até que poderia sair a CPU até fazer outra coisa, tá? Mas ela está mesmo presa com a impressora nessa abordagem, tá? O que eu tenho que fazer? Vocês me falaram? Colocar o controlador de interrupção aí no meio. Vamos colocar um amiguinho no meio aqui, ó, para intermediar essa conversa. A gente está precisando intermediar esse papo aqui. Não dá para fazer tão direto assim. Então, vamos colocar mais um retângulo, que é o que eu sei desenhar, né?
que é um controlador de interrupção. Interrupt. Ok. Vamos resolver agora esses tracinhos aqui. Vamos tirar esse negócio aí. E agora? Não, não. Como é que a impressora... Tá. O processo do usuário entra na CPU. Beleza. Aí o processo do usuário decide imprimir. Chama uma system call, portanto. Aí essa system call bufferiza no espaço kernel o que vai ser impresso. Isso não mudou nada. É a mesma coisa. Então tá aqui o nosso bufferzinho aqui. Tá? Bufferizou. Aí eu tenho que fazer o que agora? Enable interrupt, talvez? Enable lá. Vamos imaginar que a interrupção está habilitada. Você lembrou daquela minha fala, verdade. Tá, beleza. Mas aí o que eu faço? O que a CPU tem que fazer? Ela vem por aqui? Ela vem por aqui? Não, ela vai direto para printer, né? Não. Ela vai para printer. Vamos tentar aqui, ver se não pode fazer bagunça. Ela vai aqui para a impressora, certo? Checa se a impressora está ok, está pronta, blá blá blá, certo? Faço uma comunicação inicial. Na verdade, tem um ponto de partida, né? Então, vou lá naquela registradora, em um dos registradores da CPU, a impressora está ativa, um outro registrador, um registrador de dados da CPU. Eu falei isso? Não. Eu falei registrador com um registrador da printer, para checar se está ok. Isso aqui eu estou usando entrada e saída mapeada em memória, passada, né, para fazer isso. Aí eu venho aqui e faço assim, olha, impressora, você está pronta? Tá. Depois eu vou em outro registrador, não vou desenhar tanto, senão vai ficar muito confuso. Eu vou em outro registrador e coloco o primeiro caractere a ser impresso. Legal? A impressora recebe e imprime. Aí suponha que ela gaste... Só vou manter esse número aqui para ser didático, tá? 30 milissegundos. Ela vai gastar 30 milissegundos, é tempo demais, mas vamos lá. 30 milissegundos para imprimir esse um caractere. Bom, na abordagem tem opção, o que eu vou fazer? Vai impressora? Né? Não, de forma simples, a CPU ela pediu para printer lá e ela bloqueou o processo do usuário quando ela está fazendo isso aí. Quando ela pediu para printer. Sim. É porque faltou um passo aqui. Quando eu fiz esse tracejado, expliquei sobre a comunicação inicial, a CPU, ela já chamou o escalonador. Uhum. E como ela chamou o escalonador, ela bloqueou o processo do usuário, tá? E aí eu vou escrever aqui, ó, block, tá? Ela bloqueou o processo do usuário e começou a executar outra coisa. Vou ter que arrumar outras cores aqui. Está executando um azul, não é vermelho, hein? Está executando um processo azul qualquer. E a impressora está lá imprimindo o primeiro caractere. Primeiro. E a impressora rapidamente já chaveou para outro. 30 milissegundos para a CPU é muito tempo. Certo? Então, é por isso. Então, ela está ganhando tempo aqui. Legal. A impressora termina de imprimir esse um caractere. Eu poderia pensar num buffer, mas um caractere. Terminou. O que ela faz? Manda um sinal para controlador de interrupção. Eu não estou vendo o chat. Deixa eu botar o chat aqui. Ah, tá. Ela faz sinaliza o controlador de interrupção dizendo, terminei de imprimir esse um caractere. Terminei. E aí? O que ela faz? O que esse controlador de interrupção faz? Ele dá um avisinho lá para a CPU. Ele vem para a CPU. Falou, CPU, seguinte. Eu vou colocar assim também, interrupção. Ele tem, o carinha lá terminou de imprimir. E aí? Aí a CPU dá uma secada. Olha lá, agora é um negócio que tem que ficar atento. Aí a CPU estava rodando um processo azul. Tá? O vermelho, que é o nosso usuário, está paradaço lá, enquanto terminar tudo. Né? Aí está executando o azul lá. Aí o que a CPU faz? Para esse azul. Atende a interrupção.
dá uma checada ver se não terminou os dados, se os dados não terminaram de ser impressos. Se ainda tem dados para ser impressos, o que ele faz? O que a CPU faz? Aí dá aquele ACK e dá o contador mais um lá, né? Para o próximo coisa. De qualquer maneira, tem que fazer esse ACK, né? Tudo bem, ó, ACK. Mas manda junto o quê? Dá novas instruções. Certo? E aí vem por onde as novas instruções para a impressora? Por aqui. Certo. Não é por aqui, não. Ele só executa uma rotina chamada Interrupted Procedure Services, serviço de interrupção. Né? Tem um serviço de interrupção que é executado. Esse serviço de interrupção vai mandar, vai comandar a impressora para o próximo bloco de caracteres, ou mais um caractere, né? Manda por aqui. A impressora fala de novo, trabalha de novo. Aí ele interrompe de novo. Que interrompe a CPU. Porque a CPU manda mais. Então interrompe de novo. Depois interrompe a CPU. A CPU manda mais. Certo? E lembrando que aquele processo azul, ele é interrompido para que esse procedimento, esse serviço de interrupção, que é bem rápido, mais rápido que um processo, enfim, é o The Flash. O serviço de interrupção é muito rápido, mas ela é interrompida. Quando ela faz esse trabalhinho com a impressora, ela volta o processo, talvez o azul. Que é a outra, a competição está acontecendo. A gente já entendeu os algoritmos de escalonamento. Muito bem. Ficou legal? Uhum. Tá bom. Aí no final... Aí foto do quadro, aí vocês tiram uma foto do quadro que eu vou apagar. Então tá. Bom, uma outra abordagem que não substitui essa, fica claro, é uma abordagem complementar, né? Que é o acesso direto à memória. Aí o acesso direto à memória, no caso da impressora, vai ficar mais simples de colocar aqui, mas também é um elemento intermediário, né? O DMA vai eliminar que setinha aqui? Vamos lá. Vai eliminar um conjunto de setinhas, na verdade, claro, mas esse aqui, ó, essa comunicação da CPU com o device, ou com a controladora, aqui eu não fui preciso, hein? Isso aqui não é direto com a printer, é com a controladora da printer, né? Sim. Mas, enfim. O DMA, que é o acesso direto à memória, vai eliminar esse cara aqui, ó. A CPU não vai mais falar com as controladoras de dispositivo diretamente. Né? Não vai mais. Então, vamos lá. Vamos apagar. Uma terceira abordagem aí para o I/O, né? Esse aqui, frisando, né? Esse aqui é um I/O orientado à interrupção. Um I/O orientada, ou melhor, usando o DMA, primeiro ponto isso aqui não tem, certo? Não tem isso aqui. Beleza? Não vai ter. Bom, eu vou ter que apagar o quadro, senão vai ficar muito bagunçado, tá? Então aqui, ó, eu vou ter um elemento aqui chamado DMA. DMA. Legal. Aí eu vou ter que apagar esses sons aqui, né? Acho que esse ACK continua aqui, mas... Pronto. Legal? Então vamos lá. Gabriel apertou uma coisa, quer dizer. Como é que é? Gabriel apertou. Buffer está na própria DMA ou não tem buffer? O buffer... Não está na própria DMA. O buffer... Eu acho que o buffer isso aqui é esse aqui, né? Deve ser. Então, esse buffer aqui é o que vai ser impresso. Porque quando eu vou imprimir, é interessante eu bufferizar antes e aí lendo, consumindo do buffer lá na controladora de impressão. Não está na DMA, não. Não está. O que acontece é que, como a CPU vai passar como a DMA vai passar os dados para a printer, né, então a DMA vai passar, não buffer, mas ela pode passar caractere por caractere, por exemplo. Você entende? Assim, da mesma maneira que a CPU
ela comandava a printer, mandando caractere por caractere, quem vai fazer isso agora é a DMA. Certo? Então, aqui, ó, processo. Aqui, o processo do usuário começa, o cara que quer imprimir. Tá? Começa. Vamos embora. Começou, tal, aí o processo roda lá. Aí o processo está fazendo um monte de coisas e tal, de repente o processo quer imprimir, né? Tá rodando. Aí ele faz uma system call print. Quando a CPU encontra o system call de print, ela faz o quê? Repete, por favor. Quando o processo aqui está rodando, aí o processo roda e ele encontra uma system call para imprimir. Vou começar a imprimir. Ah, tá. Aí o que a CPU vai fazer? No caso anterior, a CPU mandava, afinal de contas, dados para a printer, para começar a impressão. Então, né? A CPU ela manda as instruções para DMA agora, né? Exato. Então ela vai alimentar a DMA. Alimentar com o quê? Vai dar um monte de... Vai fazer um setup da DMA. Tem a parte do buffer, eu tô simplificando porque uma system call, quando ela é para gerar esses dados, ou para imprimir, ou, enfim, para manipular dados, eu bufferizo e começo a consumir os buffers, tá? Mas e enviaria isso aqui para cá, né? Direto para a controladora. Aqui eu vou enviar para quem? Para a DMA. Então eu vou enviar todos os comandos aqui que eu precisar, né? Um setup para a DMA, para que ela cuide de tudo, que eu não preciso mais de mim, né? Então, os dados a serem impressos passam pela DMA, o comando, que é para checar lá na printer, passo para a DMA. Então, a DMA faz esse trabalho, vou colocar em preto, eu apaguei aqui, lembra que eu apaguei daqui? Então, ela vai fazer isso para mim, ó. Ela vai conversar com a printer, ou com a controladora da impressora, certo? E a DMA que vai ficar envolvida aqui, essa setinha pode permanecer aqui, não há problema, eu vou ficar conversando aqui com a DMA. Isso aqui varia, tá? Aí agora eu estou cometendo isso aqui talvez esteja uma coisa... É mais garantido se eu colocar assim, ó, um ACK, certo? Por quê? Porque ele vai falar com a printer vai trabalhar, quando ela terminar, ela avisa a DMA que terminou, certo? Agora, de novo, isso aqui varia. Eu não consigo ser tão, assim, convicto sobre esse loop aqui, tá bem? Mas a ideia eu acho que vocês pegaram já. Aqui, ó, esses caras vão ficar envolvidos aqui. E a CPU? Ora, a CPU bloqueia o processo. Sim. Tá fazendo o que ela tá fazendo. Né? Coloca o processo do usuário bloqueado, né? E fica tranquila lá, fazendo um monte de coisas. Rodando aquele processo azul. Eventualmente, ela pode chavear para um processo preto. Enfim. Tá certo? Então, ela pode ficar lá fazendo o que ela quiser. Ela não vai ter mais esse transtorno aqui, ó. Quando a printer terminar, ela pode avisar a DMA, como eu falei, ou haver um loop aqui, né? Isso que eu não consigo, como eu falei, eu não consigo ser convicto, não. Isso varia. Não dá. Então, aqui, ó, e no final, quando a DMA perceber que está tudo pronto, o que ela faz? Dá o toque lá para a CPU lá. Aí ela interrompe, é uma interrupção, tá? Ela interrompe a CPU, e dá uma alerta lá. Mas tá, em vez de melhorar, piora. Aí, ó. Ela interrompe a CPU, e a CPU vai rodar um serviço de interrupção lá. Um servicinho rapidinho. Esse vai ser rapidinho mesmo, é só praticamente um ok. Mas para isso ela tem que parar os processos que estão lá, para os processos, atende a interrupção, ok, terminou. Então interrompe quando tiver terminado. Legal? Uhum. Tiraram foto do quadro, todas as interações? Tirou foto. Essa parte é boa, né? É tudo gravado aí, você pode tirar um print. É isso aí. Quer dizer, são as formas aí de abordagens de I/O. É isso, né?
Beleza, pessoal? Beleza. Aí, ó, tirar essa tela. Maravilha. Na próxima, já está com o tempo avançado aí, já está bom por hoje. Na próxima, nós vamos falar dessas camadas de software aqui. E aí nós vamos entrar em alguns detalhes aqui sobre, por exemplo, aquela parte do buffer, que eu quero explicar mais. Olha só para... Opa! Na parte do buffer. Eu quero explicar aqui, ó, no meu recorte aqui, eu separei a parte do buffer, eu quero explicar isso aqui é bem interessante, tá? O que a gente usa buffer? Para que serve buffer? Essa ideia de bufferizar na comunicação, né? Inclusive envolve um pouco de redes, e aí já viu, né? O professor curte. Né? Por que os controladores de rede bufferizam? Então, tem uma discussão legal aqui. E ajuda a entender, claro, esse processo todo aqui. Por que o SEO faz isso? Que é bufferizando o tempo todo, né? Aí fala, para andar mais rápido. Não, mas tem umas coisas legais que a gente pode discutir. Tá bom? Certo. É isso. Tá excelente. Aqui é uma outra figura da mesma coisa, não importa muito agora. Certinho, pessoal? Obrigado, gente. Eu que agradeço o tempo de vocês aí, como sempre. Até a próxima.